Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui agora com a nossa aula do Novo Tech e nós vamos aprender aí a respeito de algumas coisas de hardware, né? No nosso Novo Tech aí do técnico informática para a internet e nós estamos aí no módulo de fundamentos da informática. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho aí a respeito de conceitos de hardware. Então, meu nome está aqui, sou o professor Vanderlei de Souza. Caso vocês precisem entrar em contato comigo, segue o meu e-mail, segue o meu telefone aqui de WhatsApp e neste telefone do WhatsApp vocês vão mandar a foto da atividade que vocês vão fazer no final desta aula, tá bom? Nós vamos falar a respeito do conceito de hardware. Nas aulas anteriores aí nós falamos um pouquinho o que é hardware de um computador e hardware é toda a parte física da máquina. Então, são aquelas partes que nós podemos tocar fisicamente. Então, a gente pode reconhecer facilmente aí um componente de hardware, porque é tudo que eu posso tocar. Então, o que eu posso tocar em um computador? É o gabinete, é o monitor, eu posso tocar no teclado, no mouse, nas impressoras, nos leitores ópticos e toda a parte interna também do computador nós chamamos de hardware. Então, é toda a parte física, tudo que nós podemos tocar, pessoal. Tá? Só para que a gente possa fixar aí, evoluindo o nosso conhecimento a respeito disso. E aí, falando, né, eu falando para vocês de hardware, das peças internas, geralmente as peças internas são mais difíceis da gente reconhecer, né? Porque quando a gente fala das peças externas, poxa, eu sei, consigo reconhecer o que é um teclado, eu consigo reconhecer o que é um mouse, né? Eu consigo reconhecer o que é uma caixinha de som, o que é um monitor. Agora, quando a gente pensa nas partes internas do computador, que são as partes que ficam aí geralmente no gabinete, o gabinete aí do computador é esse aqui que vocês estão vendo na tela. Isso é um gabinete e dentro dele temos as peças internas, né? Temos as peças principais aí, a unidade do disco rígido, a placa-mãe, a placa de vídeo, a memória, o processador. Então, dentro deste gabinete aqui, nós temos a parte do hardware, né? A parte interna também, que nós não conseguimos ver. E nesta aula, nós vamos aprender um pouquinho aí, se aprofundar um pouquinho mais desculpe, em cada item do que é o hardware em cada item dessas peças internas, tá? Outra coisa também, outro ponto que eu quero que vocês vejam aqui de uma maneira geral, o que são exemplos de hardware, né? Então, deixa eu pegar aqui uma caneta, tá? E aí vocês conseguem identificar os exemplos de hardware. Então, caixinha de som aqui. A caixinha de som, ela é um exemplo de hardware. O teclado também é um exemplo de hardware. O mouse é um exemplo de hardware. O monitor é um exemplo de hardware. E aí nós temos a parte interna. Lembra que eu falei do gabinete aqui? O que fica dentro do gabinete? O drive do DVD, a placa-mãe, o processador, a memória, né? A placa de vídeo, a placa de som, o disco rígido, o leitor interno, a fonte de energia. Então, tudo isso fica dentro desse gabinete aqui, tá? Dentro deste gabinete. Então, esses são exemplos de hardware. O que é hardware é tudo que eu posso tocar. Então, assim, fica mais fácil e a gente pode evoluir o nosso conhecimento, tá? Nas aulas anteriores eu falei um pouquinho a respeito disso, tá, galera? Nós aprendemos aí de maneira um pouco superficial, mas aprendemos. E nessa aula nós estamos falando ainda de hardware, mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho do funcionamento e um pouquinho de cada peça interna de que nós temos aí no gabinete de um computador. Outra questão é os componentes de hardware, né?
a maioria dos componentes digitais que nós conhecemos e utilizamos tem a arquitetura baseada no modelo aí de von Neumann, né? Neste modelo, o sistema é composto por 3 unidades básicas funcionais, que nós vamos ver aqui como que funciona essas 3 unidades básicas. Então, nós temos aqui a primeira unidade de memória, a segunda unidade central de processamento, que é o CPU, e os dispositivos de entrada e saída. Então, aqui nós temos um diagrama aqui da arquitetura de von Neumann, né? Primeiro, nós temos os dispositivos de entrada de dados. Então, eu entro com meus dados no computador, aí nós temos a parte de CPU, que é a parte lógica, né? E onde fica a memória, onde nós registramos algumas situações, e depois os dispositivos de saída aqui. Então, o conceito básico são 3 situações: unidade de memória, unidade central de processamento e o dispositivo de entrada e saída. Outra questão, que as 3 unidades básicas elas serão responsáveis de definir como serão utilizadas as informações estabelecidas. Então, nós temos aqui, primeiro, no computador ali, recebe as informações através das unidades de entrada. E o que são unidades de entrada, que nós aprendemos nas aulas anteriores, é quando nós utilizamos algum método para fazer com que as informações entrem no computador. Um exemplo disso, nós temos aí o teclado, que é uma unidade de entrada. Depois nós temos os que processam as informações recebidas na unidade central de processamento, tá? Que é a CPU, e que processam as informações recebidas de acordo com as instruções recebidas de programas que estão armazenados na unidade de memória. Então, primeiro, entra com as informações, o computador vai processar as informações que você está passando para ele e depois vai ter os resultados que eles são enviados para os dispositivos de saída. Dispositivos de saída, o monitor. Então, eu estou tendo uma ação, fazendo alguma coisa no computador, ele está ali, eu estou ali com o teclado, o computador está processando e ele sai no monitor, que é uma unidade ou dispositivo de saída, tá? Um exemplo básico e simples aí pra gente, tá bom? E aí, pessoal, qual que é a questão da gente conhecer um pouquinho disso e do computador e entender como que essa máquina funciona, né? Nós devemos entender como ela funciona para que quando seja necessário a gente expandir a capacidade dele, ou atualizar, ou utilizar o computador, nós precisamos conhecer ele um pouco mais. E aí nós vamos entrar agora em cada peça, em cada situação do computador para que a gente possa entender isso a respeito, tá? Então, eu trouxe aqui para a gente conhecer primeiro de maneira geral cada item do computador. Então, nós temos aqui o item 1, que é o monitor, é esse item aqui. O item 2, que é a placa-mãe. Então, a placa-mãe aqui, ó, essa placona verde aqui que vocês estão vendo, é a placa-mãe, tá? Nós vamos falar um pouquinho dela. O item 3, que é o processador. O item 4, que fica ali na placa-mãe, a memória RAM. O item 5, que são as placas de rede, a placa de som e a placa de vídeo, que ficam aqui localizadas, tá? Aqui. Nós temos a fonte de energia, que fica localizada aqui, ó, logo abaixo. Tudo isso dentro do gabinete. Nós temos o leitor de CDs ou DVDs, tá? O item 7, que fica aqui também no gabinete. O item 8, que é o disco rígido, que é o HD, onde fica a memória permanente do computador aqui, tá? Nós temos o mouse, que esse é mais fácil da gente entender, o mouse aqui, e o teclado, que também é fácil da gente procurar e entender aqui, tá? De uma maneira melhor, conceitos aqui de hardware, de peças do computador, tá? Agora nós vamos
entrar aqui em alguns componentes internos aí que fica na placa no gabinete do computador. E também, falando de uma maneira geral, vamos falar primeiro do monitor, né? O monitor ele é responsável para apresentar a interface do programa, então eu preciso de um monitor para mostrar o que eu estou fazendo, para que o programa seja visualizado, tá? E aí nós temos diversos formatos de monitor. Então nós temos aí aquele formato antigo, né? Que são os monitores de tubo, que ele é da década de 80 e 90 mais ou menos, tá? E são aqueles monitores que era composto de um feixe de elétrons, né? E que atuavam no material, né, que era fosforescente, que o revestia assim formando as imagens. Então esse aqui era o monitor aí de 1980 e 90, que é um monitor de tubo. Aí nós temos o monitor LCD, tá? O monitor LCD ele é de cristal líquido e é um tipo mais moderno de monitor que a gente consegue visualizar aqui, o monitor LCD, tá? Aí depois nós temos o monitor de LED. Esse monitor ele não funciona através de lâmpadas na imagem, mas sim por pequenos LEDs que tem cores primárias aí e que faz o funcionamento aí dos itens que é apresentado no computador quando a gente utiliza o computador, tá? Então temos o monitor de LED, então aí os LEDs a tela fica melhor, ele vai oferecer assim uma imagem mais pura e mais nítida, e aí a gente vê que é um monitor de LED, que tem uma imagem melhor. E nós temos também aquele monitor de plasma. Então, o monitor de plasma ele trabalha a partir de cápsula com gases nobres que agem como microscópicas. Então, são lâmpadas fluorescentes aí, tá bom? Então, esse é o monitor de plasma. E aí, vamos entrar agora dentro aí, né? Vamos entrar no computador, entrar ali no gabinete agora e falar de alguns componentes que pra gente é um bicho de sete cabeças, que pra gente é algo complicado de entender, tá? Então, nós temos as placas aí do computador, né? E aí as placas elas são essenciais para o funcionamento do computador. E aí nós temos as principais, que é as placas de rede, tá? As placas de som e a placa de vídeo. Então aqui nós temos uma placa aqui, né? Uma placa mãe, e nós vemos aqui alguns dispositivos. Mas vamos falar um pouquinho de algumas placas aí, tá? Nós temos aqui a placa de rede, tá? Então a placa de rede ela tem um trabalho aí fundamental, que a placa de rede ela é a responsável por transmitir e receber os dados que nós enviamos entre os nossos computadores através da rede. Então, quando a gente vai mandar alguma comunicação aí, nós que são responsável aí para o nosso computador através da rede, nós temos que passar aqui nessa placa de rede. Então essa aqui é a placa de rede, tá, pessoal? Eu sei que muitos não veem essas coisas internamente, mas para que a gente possa entender o que é a placa de rede. Então, toda a nossa comunicação aí é controlada por essa placa aqui, tá, pessoal? Que também a gente pode chamar ela de adaptador de rede. Tá? Então essa é a placa de rede que ela é fundamental. Uma outra placa é essa placa aqui, que é a placa de som, tá? A placa de som ela tem a função de reproduzir o som, tá? E é ela que faz o recebimento e envio do som entre os equipamentos do som e do computador. Essa placa é fundamental também e é importante porque assim a gente vai ter um som reproduzido com uma qualidade melhor quando nós temos uma placa de som boa, tá? Então essa é a placa de som que também fica internamente.
Depois nós temos essa outra placa aqui, que é a placa gráfica, que ela é responsável pela parte gráfica do computador. Então essa placa aqui, ela conecta os monitores ao computador e permite a configuração de resolução da tela. Então, se vocês notarem aqui, ó, que eu estou passando aqui de amarelo, tem esse adaptadorzinho aqui que a gente só vê fora, né? Só vê ali no gabinete um pedacinho dele. Mas é aqui que nós conectamos aí, geralmente, o monitor, né? Para que a gente conectando possa sair a imagem no nosso monitor. Então, essa é a placa gráfica que faz esse funcionamento. Ela também é óbvio que é de extrema importância. E aí nós temos a famosa placa-mãe, tá? A placa-mãe, ela é responsável por todo o processo elétrico para que os computadores possam funcionar. Então é uma placa que ela é extremamente essencial, tá? Então é na placa-mãe aí que todos os componentes eles são instalados. Então nós temos aí alguns slots aí nessa placa e a gente pode conectar outros periféricos nela. Então vocês podem olhar aqui que dá para conectar outros periféricos nessa placa-mãe aqui, e essa que é a famosa placa-mãe, tá bom, pessoal? E aí nós temos essa fonte de alimentação aqui, tá? Nessa fonte de alimentação, esse componente aqui, ele é responsável por enviar energia aos principais dispositivos internos do computador. Então essa fonte de alimentação, ela vai ter aí alguns fios, alguns condutores, e vai ter aqui uma ventoinha, tá? Uma ventoinha para que possa manter a temperatura do computador, para que seja estabilizado, para que tudo não venha pegar fogo aí, dizendo assim dessa forma. Mas essa é a placa, ou aliás a fonte de alimentação, que ela é responsável aí para enviar energia aos principais dispositivos do computador, e também tem uma ventoinha aqui para que possa trazer estabilidade aí, para que seja estabilizada a temperatura do computador, tá? Então é uma fonte extremamente importante para o computador. E aqui nós temos também o leitor de CD e DVD, né? É um dispositivo que permite a leitura e a produção de mídias. Então eu posso colocar CD e DVD no meu computador. E aqui eu separei para vocês dois exemplos. Primeiro, esse exemplo aqui de um leitor de CD e DVD. Por quê? Alguns notebooks aí, os notebooks, eles não estão vindo mais com esse leitor de CD e DVD. Então esse aqui é um leitor separado, ó, que ele é colocado com adaptador para usar no notebook, que a maioria dos notebooks eles não vêm mais com placa de CD e DVD. E no gabinete aqui do lado, tá, do computador, nós temos aqui, ó, o leitor de CD e DVD. Geralmente ele já fica embutido, eles já ficam embutidos aqui no gabinete. Então, olhando aqui, a gente vê que nós temos o leitor de CD e DVD, que é mais fácil da gente encontrá-lo aqui, tá? No gabinete aí no computador. Certo, pessoal? Nós temos também aí um que é importantíssimo, que é o disco rígido ou o hard disk aí, tá? O disco rígido é esse aparelho aqui, tá? É mais ou menos assim, e ele é responsável para guardar a memória que não se apaga. Então, a memória que não se apaga, os dados ficam guardados aí, tá? Uma memória que vai ficar armazenada no computador. Então, quando a gente desligar o computador, tudo que a gente fizer vai ficar nesse HD aqui, tá? Então, nós vamos ter o nosso arquivo guardado seguro mesmo desligando o computador aqui no disco rígido ou no hard disk, tá? Então, esse que é o disco rígido. E aí, nós terminamos falando de todos esses aí, e nós falamos dos principais
das placas, da fonte de energia, do HD, de leitor de DVD, a placa de vídeo, placa de som, placa gráfica, placa mãe. E aí nós aprendemos um pouquinho mais, aprofundamos um pouquinho mais, pessoal, o que são os componentes de hardware. Tudo isso que nós falamos são hardwares. Então, nós falamos e visualizamos aí cada item que tem internamente em um computador ou os itens principais. Agora eu quero que vocês façam uma atividade e como que vai funcionar essa atividade? Vocês vão responder essa questão, vão colocar o nome completo de vocês, a série de vocês e, que é fundamental, o nome da escola de vocês. Então, nome completo, série e nome da escola. Feito isso, vocês coloquem as questões aqui. Então, primeiro, a primeira questão é: descreva detalhadamente qual é a função da placa de rede. Então, nós aprendemos o que é uma placa de rede. Descreva detalhadamente qual é a função dela no computador. Segundo, descreva detalhadamente qual é a função da placa de som. Então, você vai descrever detalhadamente aí também. Terceira pergunta, descreva detalhadamente qual é a função da placa-mãe. E a quarta, qual é a função da fonte de alimentação. E a quinta e última, qual é a função do disco rígido, do HD, do hard disk, que foi o que nós falamos agora há pouco. Então, respondam para mim essas 5 questões, tá? Essa é a atividade que vocês precisam me entregar.